de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós estaremos hoje dando continuidade ao nosso estudo sobre Satanás. Este é o estudo de número 2. Nós estaremos hoje trazendo a segunda parte da queda de Satanás. Como foi que Satanás caiu? Como que ele se originou? Portanto, eu convido você a ficar ligado até o final e também que você possa compactuar com outras pessoas esta mensagem. Hoje nós vamos para o Antigo Testamento, para o livro do profeta Isaías, capítulo 14. Vamos juntos ver ainda sobre a origem de Satanás. Isaías, capítulo de número 14, versículo a partir do 12 em diante. Vamos comigo. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. O profeta Isaías, que profetizou cerca de 740 anos antes de Cristo, está fazendo aqui uma alusão à queda de Satanás. É tanto que o texto que eu li já começa dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Estrela da manhã é a mesma expressão para Lúcifer. Na verdade, você não encontra esta palavrinha na Bíblia, Lúcifer. Esta palavra é um apanhado desta frase, estrela da manhã ou estrela ou filha da alva. Então isso gera o nome Lúcifer. Então o texto que nós acabamos de ler já começa dizendo da queda de Lúcifer. Como caíste do céu? Deus está fazendo aqui algo muito importante para nós. Está fazendo uma exclamação. E ele vai detalhar como foi que isso aconteceu. É semelhante ao estudo que nós demos há alguns dias. O profeta Ezequiel também tratou sobre isso no capítulo 28. E o que Isaías está dizendo aqui é algo que complementa. É tanto que aqui é o estudo de número 2 sobre Satanás e, ao mesmo tempo, a segunda parte do estudo sobre a queda do diabo. O primeiro texto diz: como caíste do céu, dizendo para nós que esse anjo, Lúcifer, ele morava com Deus. Ele morava na corte celestial. Ele tinha uma posição de honra. Ele tinha uma posição elevada. Então ele não estava entre as nuvens, simplesmente. Ele estava no céu. Como caíste do céu, no singular.
falando do céu onde Deus está. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. No mesmo canto onde Deus mora hoje, na mesma corte celestial onde Deus reside, Lúcifer residia. Era o anjo da mais alta escala, da mais alta esfera. Mas o texto tristemente começa dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E o versículo termina, o 12, dizendo: como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. São duas exclamações: como caíste do céu e como foste lançado por terra. Lançar por terra significa ser humilhado. Não é só lançado na terra, não é só jogado na terra, é lançado por terra. É uma expressão para dizer que alguém estava lá em cima e de repente caiu e ficou lá embaixo. É uma expressão para aquela pessoa que estava dominando e agora está sendo dominado. É uma expressão para aquela pessoa que vivia num patamar elevado e agora está rebaixado até o chão. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Estava no céu, onde Deus está. Estava no céu, onde os anjos estão. Onde o livro da vida está. Onde Deus reside desde e por toda a eternidade. Mas aqui, num só versículo, resume que a vida desse anjo se acabou no sentido de exaltação. Agora ele está lançado por terra. Agora, o texto diz isso e nos orienta da seguinte forma: quantas pessoas não sabem zelar das bênçãos que Deus lhe dá? Lúcifer não zelou daquilo que Deus deu para ele. De repente ele estava lá em cima e logo está lá embaixo. Caiu. Isso é uma lição muito grande para mim. Deus sabe derrubar estrela. Ninguém prevalece grande se pensar que é grande. Lúcifer estava num patamar que imaginou ele que jamais seria abalado, jamais seria destruído. Pensava Lúcifer: de onde eu estou, mais para cima, jamais cairei. É um engano. A Bíblia Sagrada diz que quem está em pé, veja que não caia. E a palavra de Deus nos afirma que Deus exalta o homem e também humilha. O que é o homem diante de um anjo que nem Lúcifer? Se Deus foi capaz de destronar Lúcifer, você imagina um simples ser humano. A pior bobagem do ser humano é achar que de onde ele está ninguém lhe tira. Reflita sobre isso. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. E Deus diria hoje para muitos que estão sobre a face da terra a mesma coisa. Como caíste do teu cargo? Como caíste da tua posição? Como caíste da tua fama? Como caíste da tua saúde? Como caíste da tua família? E foste lançado por terra. Quantas pessoas vão assistir-me? Quantas pessoas estarão me vendo neste momento e em momentos posteriores, que podem olhar para trás e imaginarem assim: eu já tive tão bem,
Eu já tive tão elevado, mas eu caí do meu posto, caí da minha posição. E eu pergunto para você, será se não aconteceu com você o que aconteceu com Lúcifer? Deus jamais iria tirar esse anjo do céu sem motivo. Os motivos já foram abordados em parte no estudo anterior, mas aqui continua, amplia a nossa visão, mostrando que Deus teve um motivo para destronar esse anjo. Vejamos o que é que diz nos versos seguintes. O verso 13 diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Olhe, o que foi que levou esse anjo à queda? O que se passou em seu coração é a resposta. O texto diz que esse anjo, ele não começou abrindo a boca para ninguém. Simplesmente ele começou fazendo uma reflexão no seu coração. Quando o homem vai cair, quando o homem cai por terra, ele já caiu dentro dele mesmo. Quando Deus destronou Satanás, Lúcifer, esse anjo guerreiro, esse anjo querubim, ele já tinha caído dentro dele mesmo. Então a queda, o expulsar do céu, a saída de Lúcifer do céu e ser lançado por terra foi só uma consequência do que se passou dentro dele, no seu coração. O problema é o coração. É por isso que quando Deus vai entrar numa vida, ele entra pelo coração. Porque o coração, a Bíblia diz que é desesperadamente corrupto. A pessoa pode ser a coisa mais linda do mundo, pode fazer uma caricatura de uma grande pessoa e mais humilde possível. Mas se o seu coração é ruim, logo o corpo vai cair também. É por isso que nós temos que ter cuidado. Jesus uma vez disse assim: este povo, falando com algumas pessoas hipócritas da época, ele disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Está vendo? Quando o coração está longe de Deus, o que a boca diz é em vão. Eita, meu Deus, que revelação, viu? Eita Deus, vai juntando essas revelações aí, meu irmão, que Deus está nos dando através desses estudos. Quando uma boca fala, vindo de um coração caído, o que sai na boca, meu irmão, o que sai pela boca, não vale mais nada. Pode valer até para alguém, para algum ser humano que não conhece o que se passa lá dentro, mas Deus conhece tudo. Deus não é enganado por nada. Mas Lúcifer pensou que podia enganar a Deus quando disse no coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Agora veja bem uma coisa interessante. A Bíblia Sagrada diz que Lúcifer caiu do céu. Significa dizer que ele tinha acesso ao céu. Mas quando ele diz aqui, subirei ao céu, ele está se referindo, subirei para bagunçar.
Subirei com o seguinte propósito. Olha o que é que ele diz. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e me assentarei. Quer dizer, ele não queria apenas subir ao céu. Preste atenção. Ele queria subir ao céu com um propósito maléfico. Subir ao céu deve ser o desejo de todo ser vivente. De ir ao céu, de viver com Deus, de viver a eternidade com Deus, deve ser o pensamento de todo ser vivente. Mas o propósito de subir ao céu aqui, de Lúcifer, ele diz aqui, ficarei acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus aqui? São os anjos. São os demais anjos do céu. Ele agora quer ser o chefe de todos os anjos dos céus. Ele quer subir ao céu para comandar a corte angelical de Deus, ou seja, para suplantar a glória de Deus. Eita Deus! Quantas pessoas, e aqui vem uma lição, quantas pessoas também são assim? Quantas vezes o inimigo nos tenta também assim? Para querermos ser grandes acima das estrelas de Deus, acima dos servos de Deus, acima daqueles que Deus estabeleceu. Eu fico a imaginar, meu Deus, o que se passa de fato na mente de uma pessoa dessa. Porque, meu Deus, eu fico a imaginar como que o diabo se deixa enganar desse jeito. E ora, um detalhe, quando você vê uma pessoa caindo hoje no pecado, você diz, foi o diabo que a tentou, ou tentou. Foi o diabo que a levou a isso. O diabo fomentou isso na mente dessa pessoa. Agora eu pergunto a você, e aqui? Quem foi que tentou Lúcifer? Preste atenção, isso é muito sério. Quem foi que tentou esse anjo? Como foi que esse mal entrou na mente desse anjo se não tinha ninguém para seduzi-lo, para tentá-lo? Vou repetir. Quando você vê alguém roubando outro, mentindo, quando você vê alguém hoje até desejando mal ao próximo, falando mal de alguém, você pode dizer, olha, o diabo é sujo, ludibriou essa pessoa caiu nas garras do diabo. E por esse texto, você pode perceber que não é necessário existir o diabo para que alguém peque. Uma pessoa pode decidir pecar contra Deus, mesmo sem o diabo tentá-la. Mas você pode dizer assim, mas tudo bem, mas não existia nem a natureza pecaminosa. Preste atenção, irmãos. Isso é um estudo profundo. Não tem necessidade de acelerar as coisas. Preste atenção. Você pode dizer, mas quando alguém peca hoje, mesmo que não seja o diabo tentando essa pessoa, você diz assim, mas essa pessoa tem uma natureza pecaminosa. E não é verdade? Todo mundo não tem a natureza do pecado, ou seja, a disposição para pecar, por causa do erro de Adão, né? Agora pergunta, e onde estava a natureza pecaminosa de Lúcifer? Ele tinha natureza pecaminosa? Não. Prova que, ainda sem a natureza pecaminosa, ainda sem o diabo agindo,
ainda sem essas duas coisas importantíssimas para fazer alguém pecar, para levar alguém ao erro, uma pessoa ainda pode decidir pecar se tirasse o diabo do mundo e tirasse a natureza pecaminosa de dentro do homem, o homem ainda poderia decidir fazer o mal. Sabe por quê? Porque no céu, não existia Satanás tentando Lúcifer, não existia uma natureza pecaminosa tentando Lúcifer. Mas alguém pode lhe dizer o seguinte: olhe, eu pequei porque eu estou no meio de alguém, de um povo ruim. A sociedade é que me faz pecar. Fulano não presta porque está no meio de uma sociedade. Sim, a sociedade também é culpada de muita coisa. Pode seduzir alguém ao erro, mas não pode responder por tudo. Porque me diga uma coisa, quem era que estava cercando Lúcifer no céu? Os anjos. Os anjos eram os companheiros de Lúcifer. Nenhum dos anjos celestes conduziu a Lúcifer uma só palavra, dirigiu a Lúcifer uma só palavra de sedução ao erro. Mesmo assim ele pecou. Preste atenção. Portanto, o ser humano, o ser criado, pode errar e pecar feio, mesmo vivendo em meio a gente boa. Agora imagine comigo, alguém hoje erra, diz assim: eu estou errando por causa de minha liderança. Eu pequei na igreja porque meu pastor não era um bom pastor. Eu pequei porque o meu presidente da república me induziu, o meu prefeito, ou o meu líder de mocidade, de jovem, ou enfim, eu errei por causa de minha liderança. Não resta dúvida que uma liderança pode desencaminhar uma nação inteira. A Bíblia registra isso. Mas uma pessoa pode decidir não prestar para nada, ainda que ela tenha o melhor líder, o melhor pastor. Porque no céu, Lúcifer era pastoreado diretamente por Deus. Eita Deus, muito forte isso, meu Deus. Mesmo assim, ele pecou. Se tirar uma má liderança do país, do estado, do município, da igreja, se tirar uma boa liderança, se tirar uma má liderança e colocar uma boa, melhor falando, alguém ainda pode decidir errar. Lúcifer estava no céu, alguém disse. Ele tinha o melhor pastor, que era Deus. Ele tinha o melhor templo, que era o céu. Ele tinha as melhores companhias, que eram os anjos. Mesmo assim, ele errou, ele pecou e caiu. Então, aqui é onde está a questão. O diabo não é culpado por tudo, porque se ele fosse culpado por tudo, só ele seria condenado. Fica essa grande reflexão para você que erra e põe a culpa na sociedade, na liderança, no lugar. Essas coisas podem influenciar. Mas Lúcifer, eu vou repetir, tinha o melhor pastor, que era Deus, a melhor companhia, a melhor congregação, os anjos, o melhor santuário, que era o céu. Mesmo assim, ele desprezou tudo isso, sem ter ninguém que lhe tentasse, não tinha outro demônio tentando ele, não tinha uma natureza pecaminosa para pecar. Mesmo assim, ele disse no seu coração, ele disse: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Está vendo o desejo dele? Exaltarei meu trono. O desejo dele de ser grande. O desejo dele de ser maior. Oh, meu querido,
Essa questão de ser maior não vem de hoje. Essa questão de ser maior vem de longe. Os homens lutam hoje para serem maiores do que os outros. E o texto continua dizendo, versículo 4, 14. O diabo, Lúcifer, no caso, continua falando. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante. Qual era o propósito dele? Ser maior do que os anjos e ser parecido com Deus. Preste atenção. Maior do que os anjos e um adversário de Deus. Andar em pé de igualdade com Deus. Olhe, preste atenção. Ele não quis ser maior do que Deus. A gente muitas vezes finda colocando versículos sem existirem, citando versículos que não existem. Ele não quis ser maior do que Deus. Pode até anotar aí no seu caderninho se quiser. Ele quis ser igual. Para ele estava bom demais. Ele queria ser semelhante. Na verdade, ele não queria matar Deus. Ele não queria destruir Deus. Ele queria competir com Deus. Ele queria provar para as estrelas, ou seja, para os anjos, que era capaz de enfrentar Deus. Ele queria briga com Deus. Ele queria enfrentar Deus cara a cara. Ele queria dizer para Deus o seguinte: olha, você aí, eu aqui. Preste atenção. Agora tome cuidado com um detalhe. Preste atenção, meu Deus do céu, preste atenção. Ele diz: eu serei maior do que os anjos, que são as estrelas aqui, e serei semelhante ao Altíssimo. Preste atenção. Agora o que acontece? Preste atenção. Essa questão de ser igual a Deus é antiga. É antiga. Preste atenção aqui, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu serei como Deus. Não é maior do que Deus. Preste atenção. É igualzinho. Bem parecido, semelhante ao Altíssimo. Um detalhe. Até hoje, o diabo traz isso na mente do povo. É porque muitas vezes você não percebe. Lembra lá do Jardim do Éden? Que em breve vou tocar naquele assunto lá. Vai ter um estudo sobre a queda. A primeira vez que o diabo aparece na Bíblia. Preste atenção. Escute aqui. Quando Lúcifer, escuta, irmão, vai lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, o que é que ele diz para Eva? Ele diz assim, ele disse assim: coma dessa fruta. Sabe por que é que Deus não quer que você coma dessa fruta? Preste atenção, igreja. Deus não quer que você coma da fruta, Eva, porque Ele sabe que no dia que você comer dessa fruta, você será igual a Ele. Será como Ele. Preste atenção. O que o diabo queria lá em cima, ser igual a Deus, ser como Deus, ele trouxe para a terra essa ideia e disse: olha, Eva, se você comer dessa fruta, você vai ser semelhante a Deus, igual a Deus. Tá certo? Igual a Jesus, igual a Deus. Por isso que Deus não quer que você coma. Porque Deus não quer que você seja igual a Ele. E não é que Eva acreditou. Escute. E essa ideia de ser igual a Deus vem até hoje. É porque você não percebe. Por exemplo, quando a gente imagina que o diabo tem 100%, 200%, 1000%, vamos dizer uma quantia aí, mil graus de maldade, e Deus tem 1000 graus de bondade,
nós estamos assemelhando um ao outro. Quando a gente pensa que Deus está puxando numa corda para cá e o diabo puxando para lá, e ora é como se Deus estivesse ganhando com o bem e ora como se o diabo estivesse ganhando como mal. Nós estamos igualando. Preste atenção. O diabo é mau, muito mau. Ele pode fazer o mal. Ele vive para fazer o mal, mas ele não pode fazer o mal do tanto que Deus pode fazer o bem. O diabo não pode matar o quanto que Deus pode fazer viver. O diabo não pode destruir o quanto Deus pode construir. O diabo é sempre menor e sempre será menor. Nós temos que passar esta ideia para o povo, essa verdade para o povo. O diabo tem que saber que a igreja do Senhor Jesus não olha para ele, para o diabo, como se ele fosse tão mau a ponto de Deus não poder vencê-lo ou não poder derrotá-lo. Ele sempre será pequeno diante do poder de Deus. Pois bem, subirei, disse Lúcifer. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa questão de ser igual a quem você nunca pode ser, é uma seta de Satanás até hoje. Bispo e Deus em Cristo não ensinam a igualdade? Depende. Essa pergunta foi me feita uma vez por um médico. Se Jesus tinha vindo pregar a igualdade, a minha resposta é sim e não. Jesus pregou a igualdade de valores, mas nunca a igualdade de autoridade. Não confunda essas duas coisas. Em matéria de valores, você vale do mesmo tanto que eu valo. Quem sabe, até mais você vale mais do que eu. Né? Mas em matéria de autoridade, a ovelha nunca será igual ao pastor. O aluno nunca será igual ao professor. O filho nunca será mais do que os pais. Nem igual. Nunca será. O súdito nunca será igual ao rei. Davi sempre será maior do que Golias. Sempre será. O apóstolo, o bispo, o pastor, tem uma autoridade aqui. A ovelha sempre será abaixo. Foi esse princípio que Satanás não obedeceu. Satanás imaginou que podia ser igual a Deus em matéria de autoridade. No caso de Satanás, ele nunca foi e nunca será igual nem em autoridade e nem em valor, porque o demônio não vale nada. Deus é soberano. Essa seta de ser igual, sem poder, meu Deus, é forte, eu vou dizer. Essa seta está acertando muita gente hoje. Nas salas de aula, alunos querendo ser iguais aos professores. Nas igrejas, ovelhas querendo mandar do jeito do pastor, querendo dirigir o pastor, querendo competir com o pastor. Quantas pessoas nas igrejas iguais a Lúcifer? A autoridade é aqui, mas querem andar com a autoridade aqui, ou aqui. Preste atenção. Isso é um problema grave dentro da igreja de Deus hoje, na sociedade em que vivemos. As pessoas não querem mais respeitarem
o princípio de autoridade. Todo mundo se acha grande. Todo mundo quer se achar semelhante a fulano de tal e bater de frente, enfrentar, medir forças. Agora escute, meu filho, medir força com quem pode mais dá problema, desestrutura. Eu já vi pastores desestruturados por causa de pessoas dentro da igreja que quiseram medir forças com esses pastores. Pastores que já fizeram grandes obras em cidades. Eu conheço pelo Brasil histórias ditas nos livros. Pastores que chegaram no lugar, não tinha ninguém, não tinha nada, e eles chegaram ali, Deus os usou, e eles cresceram. Daqui a pouco ele mesmo ganhou alguém para Jesus, batizou aquela pessoa, casou aquela pessoa, consagrou os filhos. Agora essa pessoa, ela cresceu o coração, e ela disse no coração: eu vou ser semelhante a esse pastor. Eu já tenho o mesmo tempo de crente, quase que ele tem. O tanto de tempo que ele tem nessa igreja, eu também tenho. Por que eu não posso ser igual? Por que eu sou sempre menor? Isso é uma coisa do diabo. Deixa eu falar para você que é pastor e que me acompanha. Olha, não ceda, não saia, fique ali. Não saia do seu lugar por causa de um Lúcifer que quer competir com você. Quem vai vencer é você. Se você ficar no seu posto, se você ficar na posição de Deus, Lúcifer foi quem caiu, e Deus ainda hoje guerreia em favor daqueles que permanecem no seu posto. Não deixe Lúcifer tirar você do seu lugar. Lúcifer nunca será semelhante a Deus. Seu subordinado nunca será igual a você. Ele pode sair da sua igreja, ele pode arrastar 10 pessoas com ele, mas ele não arrasta a igreja. Ele não arrasta todo mundo. Ele pode arrastar até 33%. Lúcifer, quando ele caiu aqui, o texto vai dizer lá na frente, no livro do Apocalipse, que ele veio de 100 anjos, ele arrastou 33. Mas o céu permanece firme até hoje. E o reino das trevas está sentenciado à queda. O trono de Deus não foi abalado. Aqueles 33% dos anjos que acompanharam, preste atenção, isso é muito sério, essas verdades são sérias. Olha, aqueles 33% que acompanharam Lúcifer não abalaram o trono de Deus. Você acha que abalou? Por quê? Porque aqueles 33 estavam ali por estar. O coração deles estavam dispostos a desobedecerem a Deus. Então esse tipo de anjo, quando sai do meio dos outros anjos, não faz falta. Pelo contrário, é limpeza. Amanagasúria. Deus nunca lamentou a saída desses 33% de anjos. Nunca lamentou. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Aprenda com Deus. Permaneça firme. Ainda que 33% acompanhem o rebelde. Lúcifer. Seu posto, sua autoridade ficará intacta se você permanecer firme. Sua posição não será abalada. Aparentemente pode estar, mas abalada poderia ficar se os anjos disponíveis a desobedecerem ficassem ali no meio. Preste atenção. Deus
está fazendo limpeza durante a ministração desta mensagem, deste estudo. Preste atenção e não se lamente. Não lamente. Nem murmure, muito menos. Nem se abale. É limpeza no céu que Deus está fazendo aqui. Como caíste do céu, a estrela da manhã? Lá na frente diz que ele caiu e muitos anjos caíram com ele. Você acha que o trono de Deus, eu repito, se abalou? Você acha que o trono de Deus se desestruturou aqui? Jamais. Os anjos que estão lá com Deus até hoje são os anjos que Deus viu que ficariam firmes com ele para sempre. Alguém uma vez perguntou e disse: bispo, você acha que os anjos que estão nos céus hoje ainda podem errar? Eu respondi: podem, se quisessem. Mas eu não acredito que eles irão jamais querer. Eu não acredito que eles quererão, porque eles não têm esse pensamento. Porque se tivessem esse pensamento, Deus os teria expulsado naquele mesmo dia. Viu? Naquele mesmo dia que Lúcifer caiu, Deus tinha expulsado todos os anjos que estavam dispostos a errarem, ou naquele dia ou na eternidade futura, caíram lá. Então os anjos têm autonomia hoje no céu, se quisessem errar, mas nenhum deles irá querer, nenhum. Então o trono de Deus não foi abalado. É melhor você ficar com 70 anjos obedientes do que você ficar com 100 anjos, sendo que desses 100, 30 vão agir contra você. Irmão, aprenda isso. Aprenda isso. Levante a mão e diga: eu aprendo isso hoje. Diga: eu recebo essa palavra hoje. Vamos aqui partir para o final deste estudo. Olha o versículo de número 15. Diz assim: e contudo, mas porém, tu serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Está vendo o futuro aqui do diabo? Do que valeu? Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Eu pergunto, para onde fica o abismo? Para baixo. Está vendo o que acontece com quem quer subir demais? Acaba descendo demais. Quem quer subir demais, desce demais. A lei da Bíblia é essa: quem desce demais, sobe muito. Mas quem quer subir muito, cai demais. O diabo diz: subirei, subirei, me exaltarei, subirei acima, serei igual a Deus. E agora Deus disse: contudo, serás levado para o inferno. O diabo não vai para o inferno porque quer ir. Quem tem a chave do inferno é Jesus. As chaves da morte do inferno. Contudo, diz aqui, Lúcifer, tu serás levado, ou seja, forçado a ir. Acorrentado e levado. Obrigatoriamente tu irás para o inferno. Irás para o mais profundo do abismo. Repito, quis subir demais, vai descer demais. O inferno é um buraco muito grande, que só tem entrada para quem vai lá. Só existiu um ser que foi e saiu de lá com facilidade. O Senhor Jesus. Isso é outra história. A Bíblia diz que quando ele morreu, ele foi lá e pregou para as pessoas que estão no inferno. Mas os demais seres, quando entram lá, é ruim de sair.
Existem vários níveis, várias camadas de profundidade do inferno. Aqui estão os que ouviram menos a palavra de Deus e não aceitaram Jesus. Aqui estão os que ouviram muito a palavra de Deus e não aceitaram Jesus. Ali tem outra camada lá embaixo, onde Satanás ficará para toda a eternidade se queimando dentro do inferno. E não adianta ninguém ensinar que não existe inferno, porque isso é balela. O inferno é uma realidade. Contudo, será levado ao inferno. O diabo vai ser lançado no mais profundo do inferno. Será lançado, jogado, que nem se joga uma pedra, como se lança uma pedra de ferro, uma moinha, como se lançado dentro da profundeza do mar, do mais escuro possível. Esse é o castigo de quem quer ser grande demais. Ele cai, não tem jeito. Eu quero terminar esse estudo neste dia dizendo a você que está me acompanhando, esse Satanás aqui, que a Bíblia descreve, ele está sobre a terra. Jó capítulo 1 e capítulo 2, Deus faz a pergunta seguinte ao diabo: Satanás, de onde tu vens? Ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Por enquanto, ele caiu para a terra. Ele está na terra. No futuro é que ele será jogado no abismo, no inferno. E o que é que ele faz sobre a terra hoje? Semear suas ideias. A ideia de querer ser igual a Deus. A ideia, existem religiões que ensinam isso, viu? Que se você fizer o bem, você se evolui até ser um espírito abençoado que nem Jesus. Um iluminado, um ser iluminado que nem Jesus. Ainda hoje essa desgraça é ensinada por aí. Deixa eu dizer isso aqui para você. Ainda hoje ele está semeando suas ideias por aí. A ideia do desrespeito à autoridade. Se Deus colocou uma autoridade sobre você, eu lhe dou um conselho: nunca, nem jamais queira ser igual. Tem um limite para você ir. Naquele limite, pare. Deixe seu pastor trabalhar. Deixe seu pastor livre para tomar as decisões dele. Deixe sua professora livre para lhe ensinar. Se dirija a ela do jeito que ela gosta de ser tratada. Tem professores que gostam de ser tratados, o senhor, a senhora, desse jeito. Se dirija ao seu pastor pelo nome dele, pastor fulano de tal, viu? Se dirija, honre o ofício que Deus deu, mas não somente mencionando o nome, mas sendo sujeito mesmo, submisso. A mulher, você é igual a seu marido em valor, você vale do tanto dele, mas a esposa não tem autoridade de marido. Enquanto a mulher imaginar que a autoridade dela é igual à do marido, ela vai trazer problema para dentro de casa. Você que é esposa e diz assim: aqui meu valor é do tanto dele. Tá certa, mas não a sua autoridade, viu? A autoridade dele é maior, sempre será. E você que vai casar, se você casar sem essa ideia, você vai ter problema. Foi Deus que instituiu no lar o marido como o cabeça, o sacerdote, viu? Aquele que tem autoridade. Você tem que honrar a autoridade do seu marido. Ele não pode usar essa autoridade para pisar você, mas pode usar essa autoridade e deve usar para dirigir você. Assim é o pastor numa igreja. Assim é o presidente da república sobre a nação. Qualquer pessoa chama o presidente da república, o prefeito da cidade, do palavrão que quer e não sabe que isso vai dar problema? Dá problema no mundo espiritual? Xinga de qualquer coisa? Em nome da liberdade de expressão? E que liberdade de expressão é essa?
que permite você dizer o que quiser. Não, 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 não. A liberdade de expressão, ela termina quando o que eu expresso começa a machucar alguém. Então esse é o limite. A partir do momento que a minha liberdade de expressão minimiza alguém, eu tenho que regressar, eu tenho que parar ali, parar. Então você que está me assistindo agora, que é obreiro da casa de Deus, eu termino dizendo a você, você sempre vai lidar com Lúciferes dentro do seu rebanho. Lembra de Jesus com Judas? Judas queria ser grande também, né? Judas queria, o propósito dele era crescer demais. Então no seu rebanho pode ter um Judas no meio. É bem provável que tenha pelo menos um, viu? Pelo menos um, para querer bater de frente com você. Mas pastor, não entregue, não se renda. Creia que Deus te sustentará, procure ajuda. Se for preciso recuar um pouquinho para orar, recue, porque o boi, quando ele dá 2 passos para trás, ninguém pense que é porque ele está fugindo. Ele está pegando mais força. Mas não se renda, pastores, pastoras e pastores, bispos. Você que é pai, não se renda a esse filho que acha que é grande só porque fez uma faculdade. Não entregue a liderança do seu lar a ninguém, é sua. Que Deus abençoe sua vida. E que o conselho de Pedro permaneça em nosso coração. Sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. E o de Tiago também, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a sua igreja na face da terra. Um abraço.